Ô Marcelo, uma das críticas que se faz à Lei Rouanet é ter deixado, digamos, o processo de decisão do financiamento para grandes empresas, grandes instituições, aí havendo uma concentração no eixo Rio-São Paulo aqui, e pouco atendimento, digamos, das manifestações de outras partes do país também. Vocês estão discutindo também essa questão, não? A Lei Rouanet ela já sofreu uma modificação, né, durante a presidência da governadora Benedita da Silva na Comissão de Cultura. Foi uma mudança bastante consensuada, sabe, Nassif? As diversas forças políticas ali representadas puderam dar suas contribuições para a reforma da Lei Rouanet. Nós temos que entender agora, com o governo eleito, o que vai ser feito dessa reforma que já foi aprovada, né? Se ela vai continuar a tramitação ou não. Mas aí eu acho, Nassif, que a gente precisa também, isso é importante que nós tenhamos em mente, né? Por que tanto se critica a Lei Rouanet? Às vezes a esquerda e às vezes a direita, né? Porque a implementação dela foi incompleta. E eu acho que até em bom tempo a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, especialmente a Lei Aldir Blanc, vieram corrigir um ponto fundamental, que é o seguinte: o Fundo Nacional de Cultura, que serviria para investir em projetos ditos menos midiáticos ou projetos relacionados à produção cultural em lugares que não estejam, né, no eixo Rio-São Paulo, de manifestações que tenham um menor destaque midiático. O Fundo Nacional de Cultura, ele, ao longo dos anos, foi sempre contingenciado. Então, a Lei Rouanet, que foi pensada num tripé, o mecenato, o Fundo Nacional de Cultura e os FICARTES, que são como se fossem títulos para projetos culturais lucrativos, né, de entretenimento, por exemplo, esse tripé nunca foi implementado. Só o mecenato prosperou. Então, o que acontece? Todos os projetos, fossem eles pequenos, fossem eles do porte, sei lá, de um Rock in Rio, foram para o mesmo guichê, que é o mecenato, que foi pensado para projetos de médio a grande porte. Então, eu acho que a beleza da Lei Rouanet é que ela foi pensada realmente como um mecanismo integral de financiamento e que não apenas viveria do mecenato, viveria, sobretudo, eu diria até do Fundo Nacional de Cultura e da criação de um título, que são esses FICARTES, que serviriam para financiar, né, de uma maneira menos hostil do que, por exemplo, um empréstimo bancário, projetos considerados de grande ou mesmo porte gigante, digamos, né? Então, os três portes de projeto, cada um tem o seu guichê, mas, infelizmente, ao longo do tempo, tudo ficou concentrado só no mecenato. Daí a distorção. Tá. Entendi. Agora que você está falando, que estou me lembrando do início, realmente, aquela questão de fundos para você poder participar. Tem toda a razão. Mas vem cá, mas mesmo assim o mecenato, quer dizer, ele dá um conjunto. O incentivo fiscal do mecenato é de quanto? Ele, na realidade, pode ser de até 100% do projeto, né? O que aconteceu mais recentemente na CIF? O governo Bolsonaro editou uma série de limitações que nós teremos que rever obrigatoriamente por meio de portarias, ou seja, de regulamentação, que limitam muito o uso do mecenato para uma série de espetáculos, inclusive, seja no pagamento do cachê, seja no número de projetos que podem ser financiados por uma mesma produtora, e o entendimento é que, até por meio de alguns mecanismos burocráticos, o governo Bolsonaro ele tem dificultado muito a própria captação. Então, veja que, por meio de algumas medidas regulamentadoras, todos os projetos foram prejudicados. Inclusive aqueles que a gente chama de prestação contínua, né, como, por exemplo, museus, né, que você apresenta um projeto de longo prazo para que ele seja financiado pela Lei Rouanet. Todos esses sofreram muito com essas últimas medidas, né? Então, esse processo de revisão vai fazer também com que os produtores possam voltar a contar com o mecenato. Agora, como eu falei, existia uma lei que é da década de 90, é claro, que ela foi decantando, foi amadurecendo, né? As distorções, muitas vezes, a gente só consegue enxergar uma vez que a lei seja implementada, até para a gente entender como é que, digamos, o ecossistema cultural reagiria àquele mecanismo, né?
Então, se achou, né, nessa legislatura que era o momento de nós fazermos uma alteração à Lei Rouanet, e isso já foi aprovado.